Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 521. Separação. Depois de fazer muito esforço para finalmente acalmar os mares, Tirante enxugou a testa e disse: isso foi tão cansativo. Vou precisar de pelo menos uma semana para repor a energia que esgotei hoje. Fan Xingjian respirou profundamente, e o vento e as nuvens ao redor começaram a se mover como se um forte vendaval fosse soprar. Ele respirou uma quantidade tremenda de partículas de éter em seus pulmões, mas em comparação com o esgotamento anterior, estava longe de ser adequado. Fan Xingjian disse: embora a densidade das partículas de éter tenha aumentado muito, ainda precisamos atingir a perfeição em nossos órgãos de éter. Portanto, nossas habilidades de absorver energia e informações das partículas de éter são insuficientes e nossa taxa de recuperação ainda é muito lenta em comparação com a nossa taxa de esgotamento. Tirante sentiu as partículas de éter no ar e disse: com uma densidade tão alta de partículas de éter, a velocidade de cultivo para muitas pessoas aumentou. No entanto, se a vontade dos cavaleiros outorgados da segunda transição não for forte o suficiente, seria mais fácil para eles ficarem loucos quando se deparam com uma quantidade de informações que é muitas vezes maior, certo? Fan Xingjian assentiu e olhou para a localização do deus do mar no mar. Tirante, que estava ao lado de Fan Xingjian, olhou também. Um peixe roxo. Oh, isso não está certo. Ele parece ser um guerreiro de impressões mágicas. Assim que os dois olharam para o deus do mar, o rosto do último ficou horrível e seus músculos estremeceram ferozmente como se um raio tivesse acabado de passar por ele. A luz roxa por todo o seu corpo aumentou, como se quisesse dividir instantaneamente o mar em dois. Em um piscar de olhos, o deus do mar disparou mais de 10 quilômetros de distância como se algo o perseguisse. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair imediatamente. Pensar que existem pessoas tão aterrorizantes no Miracle World. É melhor ir para o norte. Não devo fazer dessas duas pessoas um inimigo. Naquele instante, o deus do mar partiu para algum lugar muito distante, jurando ficar longe das margens do mar ocidental a partir de então. Ele nunca mais voltaria a este lugar. Tirante estalou os lábios enquanto olhava para o deus do mar, que havia escapado para longe, com uma pitada de ganância. Ele passou a mão pelos cabelos, que emitiam uma luz branca, e perguntou: não vamos capturá-lo. Eu não o conheço e não temos nenhuma rixa com ele. Portanto, não há necessidade de se preocupar, disse Fan Xingjian. Então ele olhou para Great Eastern City e acenou: venha, vamos voltar. Dentro de uma mansão extraordinariamente extravagante em Great Eastern City, o lugar estava completamente escuro e todos os criados haviam desaparecido, deixando para trás uma sensação estranha. Esta foi a mansão inicial de Hildebrand. Essa pessoa, que havia sido favorecida pelos deuses, ocupava o terceiro lugar na academia regional. Mergulhou rapidamente e um grande conflito surgiu entre os vários ramos. A influência e a riqueza do clã continuaram a desmoronar, e Hildebrand ficou extremamente deprimido e demitiu todos os servos da mansão. Dizia-se que ele se afogava em álcool todos os dias, e ocasionalmente havia gritos aterrorizantes vindos das profundezas da mansão. No porão da mansão, Hildebrand agarrou sua cabeça enquanto se ajoelhava. Seus olhos estavam abertos e suas pupilas se moviam inconscientemente. Atualmente, sua expressão era horrível. Sair. Todos vocês saiam agora. Não adianta. Entregue seu corpo. Me dê isto. Não, dê seu corpo para mim. Todos vocês, sumam. O corpo dele é meu. Nos últimos 3 meses, a densidade das partículas de éter aumentou rapidamente. Não só havia mais energia, mas a informação contida nas partículas de éter também havia aumentado. O cultivo para o Autorge de Knight's também enfrentou mais desafios à vontade de alguém. As partículas de éter continham várias informações sobre o passado, presente e futuro. Claro, elas também continham muitas informações pessoais. Ao longo da história, inúmeras pessoas de grande personalidade deixaram para trás resquícios de informação de si mesmas. Pode-se dizer que havia vantagens e desvantagens para os cavaleiros que as experiências,
a história e outras informações poderiam trazer. Foi exatamente como quando Fan Xingjian estava na Terra Sagrada. Sua vontade era forte o suficiente, então ele foi capaz de aprender diretamente as experiências das artes da espada deixadas por especialistas no passado. Pessoas com vontade fraca seriam afetadas pela enxurrada de informações pessoais e acabariam em um estado perturbado. Portanto, ao enfrentar as partículas de éter que aumentam rapidamente, cavaleiros poderosos seriam capazes de ler diretamente essas informações, escolher suas essências e, assim, melhorar seu cultivo. Para as pessoas cujas vontades não eram fortes o suficiente, elas poderiam enlouquecer ou até mesmo entrar em estado vegetativo. Devido à densidade das partículas de éter ser muito forte e haver muita informação, elas podem ser afetadas de maneiras completamente novas. O cultivador pode ser afetado por essas ondas de informações pessoais e resultar em personalidades divididas. Seria como o boato de ser possuído por almas falecidas, com as almas falecidas sendo revividas. Nos últimos 3 meses, Hildebrand mergulhou no ponto mais baixo de sua vida. Sob tal situação, uma quantidade enorme de informações jorrou em seu cérebro. Muitas coisas que representavam as memórias e emoções de uma pessoa lentamente se sedimentaram em sua mente, levando seu cérebro a um estado cada vez mais caótico. Na consciência de Hildebrand, um homem ruivo de meia-idade disse: "Desista, Hildebrand. Agora, sua vontade está fortemente marcada. Se isso continuar, as informações pessoais de mais e mais pessoas entrarão em sua mente e você vai ficar completamente louco." Outro gordo de cabelos dourados apareceu em sua consciência e disse: "Droga. Esta também é a primeira vez que encontro algo assim. A última vez que acordei, deveria ter sido várias centenas de anos atrás. Isso não é chamado de despertar." Um monstro que estava coberto com inúmeras cabeças e tentáculos disse: "É só que a densidade das partículas de éter aumentou, causando a informação pessoal de pessoas como nós, que já morreram há muito tempo atrás, para jorrar em seu corpo. Fomos revividos mais uma vez com a ajuda de seu cérebro. Como fantasmas. Também podemos dizer que somos suas outras personalidades." Vários 10 conjuntos de consciência de formas e tamanhos estranhos continuaram a brigar no cérebro de Hildebrand, tentando apoderar-se de um espaço para sobreviver. Hildebrand gritou: "Todos vocês, sumam. Você deve estar brincando comigo. Eu sou o melhor espadachim do mundo de 300 anos atrás. Eu sou rei guardião da Igreja da Verdade Universal. Ei! Como eu queria poder matar todos vocês. Eu sou rei das trevas, o gênio número 1 em magia negra de mais de 1000 anos atrás. Ouça-me. Todo mundo espera. Vamos ouvir o que esse idiota tem a dizer." Todos eles eram grandes especialistas por terem sido capazes de deixar para trás que suas informações em partículas de éter, ainda sobreviver depois de entrar na consciência de um cavaleiro, e até mesmo ao ponto de serem revividos na consciência de um cavaleiro outorgado. Agora, muitas informações pessoais e memórias foram absorvidas pela consciência de Hildebrand. Se eles começassem a lutar, não haveria fim, pois nenhum deles estaria disposto a ceder. Nesse momento, na mente de Hildebrand, outro conjunto de consciência estava começando a despertar depois de ter obtido memórias suficientes e outras informações. Na consciência de Hildebrand, um homem vestindo um jaleco branco abriu lentamente os olhos. Antes dele, havia gigantes que eram milhares ou dezenas de milhares de vezes mais altos que ele. Havia também monstros extremamente hediondos, bem como pessoas que pareciam ter sido reis que governavam o mundo mortal. Olhando para as outras vontades que exalavam auras extremamente perigosas, o homem de jaleco branco esfregou os olhos e disse: "Estou sonhando." Ele tentou sentir seu corpo e perguntou: "Alguém pode explicar o que está acontecendo?" Perdedor. Um homem forte que estava coberto por uma armadura dourada e montado em um dragão negro disse: "Eu sou Morudo, rei do oceano, rei do céu e rei da terra. Eu estou acima de todos os deuses." Outra criança que usava um vestido disse impaciente: "Você é apenas o governante de uma pequena ilha.
Você é um nível divino com 3 níveis de perfeição de 3.000 anos atrás. Se você tivesse nascido 500 anos depois, eu definitivamente teria chutado você como uma bola. A garotinha olhou para o homem de jaleco branco e disse: Garoto, o 7º ataque está chegando. Você entende? De qualquer forma, este corpo está em uma situação muito ruim. Diga-nos quem você é primeiro. Se você tem um grande fundo, podemos ouvi-lo. Incontáveis monstros, heróis e sacerdotes olharam para o homem de jaleco branco. O homem piscou e disse: eu me lembro que antes trabalhava no Centro de Saúde Mental de Pequim. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 522, primeiro ataque onde fica Pequim. O que é um centro de saúde mental? As roupas dessa pessoa são muito estranhas. Assim como as muitas almas falecidas olhavam para o homem de jaleco branco com curiosidade e dúvida, um homem idoso saiu lentamente segurando sua bengala. Ele perguntou: Você disse que é de Pequim? A garotinha perguntou: Grão-Duque Alba. Você é da dinastia Jade há 5.000 anos. Você conhece esta Pequim? Este homem chamado Grão-Duque Alba era um dos principais estudiosos da dinastia Jade, que governou o mundo há 5.000 anos. Todos estavam cheios de admiração por seu grande conhecimento. O Grão-Duque Alba acenou com a cabeça e disse: O mundo em que estamos foi sujeito a algum tipo de maldição desconhecida. Com base nos registros do livro de origem, um total de 12 desastres cairá sobre nós. Eles também podem ser referidos como os 12 ataques. Cada vez antes dos desastres acontecerem, o Deus da verdade universal aumentará a densidade das partículas de éter para proteger este mundo, fazendo com que as habilidades dos humanos se fortaleçam rapidamente. Também permitirá que as almas de pessoas falecidas como nós para ter outra chance de retornar ao mundo humano. Além da minha experiência enquanto ainda estava vivo, esta já é a 3ª vez que estou aqui para me defender do perigo. Ao ouvir as palavras do Grão-Duque Alba, todos ficaram chocados. Este velho, que parecia ter um perfil discreto, poderia ser aquele com o maior cultivo e conhecer mais mistérios entre todas as pessoas presentes. No entanto, antes que o livro de origem existisse, a lenda diz que antes do primeiro ataque, havia uma geração que era conhecida como a geração do milagre. Foi uma geração muito, muito incrível, mas devido ao primeiro ataque, a civilização daquela geração foi completamente destruída. Com o aparecimento sucessivo dos ataques violentos, os registros que foram deixados para trás podem ser considerados patéticos. Eu só conheci Pequim visitando inúmeros monumentos antigos. Quando o Grão-Duque Alba terminou de falar, o olhar que todos dirigiram ao homem de jaleco branco agora era totalmente diferente. Agora estava cheio de reverência, curiosidade e respeito. Isso ocorreu especialmente porque as informações da outra parte existiam há muito tempo. Então, quão poderosa seria sua vontade? Como o maior estudioso da dinastia de Jade, o Grão-Duque Alba tinha grande entusiasmo pela história. Nesse momento, ele olhou para o homem de jaleco branco e perguntou: Posso perguntar, como era a civilização da geração milagrosa antes do primeiro ataque violento? Oh! Você está perguntando isso? O homem de jaleco branco coçou a cabeça, aparentemente preocupado. É um pouco difícil de explicar apenas com palavras. Tudo bem, disse o Grão-Duque Alba, neste momento, somos apenas informações. Não temos nenhum poder, mas é muito conveniente para nós nos comunicarmos, desde que você esteja disposto a transmitir suas informações. Você só precisa pensar no que você viu ou ouviu. Então seremos capazes de vê-los. Oh, é assim? O homem de jaleco branco bateu palmas e disse: Então tudo bem. Na nossa geração, as coisas eram realmente muito interessantes. Então uma cena magnífica apareceu diante de muitos monstros, heróis, soberanos e especialistas. Em um pequeno planeta, vários heróis, que podiam ultrapassar a velocidade da luz, mover planetas e viajar no tempo, estavam em batalha. Superman, T-Flash, Thor, Hulk. Muitos personagens poderosos demonstraram uma força surpreendente. Fora do planeta, havia vários deuses,
Budas, demônios e anjos. Todos eles prestavam muita atenção ao planeta dos humanos. Eles assistiram enquanto Galactus devorava um planeta. Superman ergueu um continente inteiro e uma raça chamada Saiyajins destruiu mundo após mundo. Espere um minuto. Porque os Saiyajins foram desenhados. Oh, eles não são reais, disse o homem de jaleco branco. Você deve se lembrar que pessoas como Saiyajins, o rei dos piratas e Naruto são todos falsos, enquanto Superman, T-Flash, Sun Wukong e Papai Noel são reais. Vendo que todos concordavam seriamente, o homem de jaleco branco continuou a se lembrar. Deixe-me dizer a vocês, pessoas como vocês que continuam ficando em seus próprios planetas não terão boas perspectivas de futuro. Somente pessoas como Luke Skywalker, que partiu seu planeta e passou por um treinamento duro, seria capaz de salvar toda a galáxia? A garotinha perguntou. Quem é Luke Skywalker? O homem de jaleco branco disse emocionado. Ele é um grande guerreiro, um herói conhecido em toda a galáxia. Ele também é meu mentor. Depois, havia cenas de todos os tipos de espaçonaves, cruzadores de batalha, a Estrela da Morte e o Zerzum. Observando a frota de aeronaves dos humanos cruzando a galáxia, lutando contra vários robôs, Zergs, Orcs e Protoss, o Grão-Duque Alba ficou surpreso. Esta é a geração milagrosa. Quão poderosa! Pensar que uma geração como isso foi destruído. Só então, o homem de jaleco branco também entendeu a história do Miracle World através de sua troca com Alba. O homem de jaleco branco disse. Eu também não esperava que os humanos passassem por tal teste. Provavelmente morri antes do primeiro ataque. É uma pena que meu grande cultivo não tenha sido usado. A essa altura, todos já estavam olhando para o homem de jaleco branco com respeito e admiração. Sentado nas costas de um dragão negro, Morodo, o rei do oceano, rei do céu e o rei da terra, disse, ainda não perguntamos seu nome. Senhor. O que você acha que nós deveríamos estar fazendo agora? Eu me chamo Tai, disse o homem de jaleco branco com uma expressão solene. As pessoas me chamam de Lorde Verdadeiro Kingsan. Uma vez matei milhões e milhões de criaturas vivas, viajei por uma miríade de mundos e consegui destruir uma extensão infinita do universo com apenas um leve toque do meu dedo. Depois de chegar ao topo, fiquei desiludido com o mundo mortal e vivi uma vida reclusa no Centro de Saúde Mental de Pequim, contribuindo para a evolução mental da humanidade. Se você pode acreditar em mim, vamos nos unir e enfrentar este sétimo ataque juntos. Tudo bem. Verdadeiro Lord Kingsan, continue. Todos nós vamos ouvi-lo. Todos devem ouvir o verdadeiro Lord Kingsan. Então eu devo assumir esta responsabilidade sobre mim. Tai soltou um berro alto e disse, já que é esse o caso, vamos fazer um juramento de sangue hoje para formar uma aliança, unificando nossas forças como um grupo para enfrentar o sétimo ataque violento. Anúncio que o nome do grupo será chamado Shang 2. No momento, nosso primeiro objetivo é que todos possam ser revividos com outro corpo emprestado. Em seguida, reuniremos todas as pessoas reencarnadas do mundo para unir forças para evitar o sétimo ataque violento. Em outro lugar, Fang Xingjian retornou à Terra Sagrada. No momento em que o fez, ele viu que Fang Qian estava flutuando no ar e chamas cinzas ardentes queimavam todo o corpo dela. Que energia diabólica forte, tirante disse enquanto suas sobrancelhas se contraíam. Neste nível, ela provavelmente pode ser páreo para um semideus com 2 níveis de perfeição. Meio ano atrás, Fang Qian só foi capaz de enfrentar um semideus com um nível de perfeição. Além disso, embora fosse fácil para os usuários de impressões mágicas subirem de nível, eles precisariam treinar lentamente para avançar depois de atingir o nível 29. Agora, o poder das impressões mágicas de Fang Qian ficou tão forte que ela poderia até enfrentar um semideus com 2 níveis de perfeição. Que taxa de progresso terrível foi essa? Mostrou quão grandes foram os efeitos da metamorfose do mundo. Após a chegada das 2 pessoas, Fang Qian abriu os olhos abruptamente. Quando ela olhou para Fang Xingjian, seus olhos brilharam com o desejo de tentar lutar contra ele. Nos últimos 3 meses,
Não apenas a densidade das partículas de éter aumentou, mas também ficou cada vez mais fácil ganhar energia diabólica. Isso permitiu que a confiança de Fang Qian aumentasse tremendamente, e ela até se perguntou se poderia tentar desafiar Fang Xingjian. No entanto, quando ela apenas revelou um indício desse pensamento em seu rosto, Fang Xingjian lançou-lhe um leve olhar. Com apenas esse olhar, Fang Qian sentiu como se uma bacia de água fria tivesse sido derramada sobre sua cabeça. Seus corações. A forte sensação de morte envolveu todo o seu corpo, e a energia diabólica em seu corpo ficou fora de controle. As chamas cinzentas se desfizeram e ela caiu no chão. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 523, situação. Fang Qian sorriu amargamente e disse, sua intenção de espada se tornou ainda mais aterrorizante. Parece que sua viagem desta vez para a cidade demoníaca foi um mar tranquilo. Fang Xingjian acenou com a cabeça e respondeu, Li Xuangue cometeu suicídio. No momento, Fang Yue é o chefe do clã Fang Clan. A partir daí, Fang Xingjian compartilhou brevemente os eventos que aconteceram. Fang Qian olhou para Fang Xingjian com os olhos cheios de espanto. Ela nunca teria esperado que Fang Xingjian tivesse lidado com coisas em uma escala tão grande. Ele não apenas forçou Li Xuangue a cometer suicídio, mas também assumiu o controle do clã Fang, matou o déspota e fez com que o monarca do trovão se submetesse. Dentro de um período tão curto de tempo, ele derrotou 3 especialistas de nível divino. Embora isso também estivesse relacionado ao meio ambiente na Terra, bem como à imunidade de Fang Xingjian à energia diabólica, as coisas ainda foram muito além das expectativas de Fang Qian. Pensando nisso, Fang Qian olhou para Fang Xingjian com uma pitada de antecipação e perguntou, Xingjian, se Fang Xingxian vier procurá-lo, você pode salvar a vida do meu irmão mais novo? Seu irmão mais novo? Fang Xingjian lembrou como ele deveria ser o apóstolo de Fang Xingxian. Então, depois que ele escapou, Li Xuangue escolheu uma criança da família secundária para se tornar o apóstolo de Fang Xingxian. Aquele menino era o irmão mais novo de Fang Qian. Fang Xingjian assentiu. Se ele vier me procurar, pouparei a vida de seu irmão. Obrigado, disse Fang Qian. Você acabou de voltar e deve estar muito preocupado com a situação em Great Eastern City, certo? Isso mesmo. Como está a situação aqui? Embora Fang Qian estivesse na Terra Sagrada todo esse tempo, isso não significava que ela desconhecia a situação no mundo exterior. Como uma guerreira de impressões mágicas da facção cinza, ela foi capaz de invocar formas de vida de mundos alternativos para ajudá-la a investigar a situação no mundo exterior. Não é otimista, disse Fang Qian, balançando a cabeça. 3 meses atrás, o primeiro príncipe teve sucesso em sua tentativa de lutar pelo nível divino. A partir de então, todo o governo central começou a ter uma mudança de sangue, e o povo do primeiro príncipe começou a assumir cargos importantes. 2 meses atrás, as posições importantes em todas as 8 grandes regiões também começaram a passar por mudanças. No momento, o vice-governador da região do Grande Oeste é Benjamin. Com o apoio da influência do primeiro príncipe, ele já suplantou o governador da região do Grande Oeste, David. Em vez disso, pode-se dizer que todo o pessoal relacionado à facção do segundo príncipe na região do Grande Oeste foram suplantados ou marginalizados. Tirante, que estava ao lado deles, disse, embora a aptidão do primeiro príncipe George não seja a melhor, é verdade que ele é de fato muito sortudo. Ele não apenas recebeu o cuidado completo do antigo caminho do inferno, mas também ganhou a vantagem da metamorfose do mundo. Pelo que parece, até o rei do império o escolheu para ser o sucessor. Ele tem condições geográficas e humanas favoráveis. Além disso, ele se tornou um especialista em nível divino no caminho dos cavaleiros e não precisou emprestar nem um pouco de energia diabólica. Os corpos físicos dos cavaleiros são muito mais fortes do que os das impressões mágicas guerreiros para começar. Ele provavelmente não será tão fácil de lidar quanto Li Xuangue. Fang Xingjian assentiu. Em sua opinião,
Os especialistas de nível divino no caminho dos cavaleiros eram muito mais incríveis do que os guerreiros de impressões mágicas de nível divino. Além disso, o primeiro príncipe teve acesso aos recursos da família real e lutou pelo nível divino como um semideus com 4 níveis de perfeição. Ele provavelmente seria muito mais forte mesmo quando comparado com outros cavaleiros de nível divino. Pensando nisso, Fan Xingjian perguntou, Tirano, você sabe a diferença entre o forte e o fraco entre aqueles no nível divino? Tirante respondeu, definitivamente existem diferenças. Mas não sou um especialista em nível divino do santuário terreno, então não tenho ideia dos detalhes específicos. Só sei que o nível divino pode ser segregado em 10 níveis. A diferença entre especialistas de nível divino de diferentes níveis estão além da imaginação de alguém. No entanto, antes que o mundo passasse por uma metamorfose, as pessoas só podiam alcançar o primeiro nível divino no máximo. É somente após a metamorfose do mundo que elas podem agora alcançar um novo avanço. No passado, os especialistas de nível divino em todo o mundo dos milagres só conseguiram atingir o nível 1 do nível divino. No entanto, quando a metamorfose do mundo começou, a densidade de partículas de éter e energia diabólica aumentou descontroladamente, fazendo com que todo o campo magnético do Miracle World passasse por mudanças. Foi só então que os níveis além do nível 1 do nível divino puderam ser alcançados. Fan Xingjian de repente pensou na performance de Li Xuanhua. De ser capaz de materializar sua vontade, ela atingiu um nível onde ela poderia transformar sua vontade em sangue e carne. Isso foi porque ela alcançou um avanço, passando do nível 1 do nível divino para o nível 2 do nível divino. Foi porque as mudanças no Miracle World resultaram nas mudanças na Terra. Fan Xingjian fez outra pergunta. Então, e a seleção nacional? Ela acabou? Fang Qian balançou a cabeça e disse, foi decidido que a seleção nacional deste ano será adiada para 3 meses depois. Em outro lugar, na Academia Regional da região do Grande Oeste, um jovem com um par de sobrancelhas inclinadas para cima, que usava um traje de cavaleiro, dirigiu-se na direção da Terra Sagrada. Ele exalava uma aura afiada, como se fosse uma espada afiada desembainhada. O jovem parecia que não iria se encolher nem um pouco, independentemente do que aconteceria diante de seus olhos. Atrás dele, o superintendente da academia disse rapidamente, Senhor, Senhor, por favor, espere. Fan Xingjian ainda está treinando em reclusão. Por que não esperamos mais alguns dias? O jovem parou e se virou para olhar para o superintendente da academia, dizendo friamente, sou o assistente-chefe de Lord Benjamin e agora estou encarregado dos assuntos da academia regional. Fan Xingjian é apenas um estudante sem sequer um cargo oficial. Que direito ele tem de me mandar embora? Além disso, seu direito de usar a terra sagrada expirou há muito tempo, mas ele ainda está monopolizando o lugar todo esse tempo. Isso afetou a distribuição de recursos em toda a academia. Isso é algo que definitivamente não posso tolerar. Fan Xingjian havia recebido um ano de uso da terra sagrada pelo governador David. Já se passou um ano desde a seleção regional do ano passado. Então, é claro, o limite para o uso da terra sagrada já teria aumentado. Com a metamorfose do mundo, a densidade das partículas de éter aumentou tremendamente. A densidade das partículas de éter na Terra Sagrada também subiu para alturas ainda maiores devido ao aumento da densidade das partículas de éter no mundo exterior. Portanto, o valor da Terra Sagrada agora era ainda maior do que antes. Ao ouvir o que o jovem disse, o superintendente da academia apenas sentiu que ele estava com uma grande dor de cabeça. Este jovem não era uma pessoa comum. Seu nome era Asto. Ele tinha o título de espadas sem espada e havia ficado em terceiro lugar na seleção nacional anterior. No momento, ele também era o assistente-chefe do vice-governador Benjamin e, no último mês, detinha o controle de toda a academia regional da região do Grande Oeste. Este jovem, a espadas sem espada, era mais conhecido por ter sido capaz de enfrentar o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, En Tian Xiao, por um total de 3.000 movimentos. No final,
O jovem perdeu porque estava cansado demais para acompanhar. Ele então se tornou um semideus renomado no império. Considerando as mudanças que o primeiro príncipe vinha fazendo nos últimos 3 meses, seu próximo passo seria uma grande reforma, dividindo as funções de diretor da academia regional e governador da região. No passado, os cargos de diretor da academia regional e governador da região eram ambos assumidos pela mesma pessoa. Esta foi uma desvantagem deixada pelos 8 especialistas do continente divino que fundaram o país. Neste momento, a reforma do primeiro príncipe foi claramente para enfraquecer ainda mais o poder dos governadores das várias regiões. Com a forma como os cavaleiros outorgados de cada região emergiram da academia regional, e com o diretor sendo o governador da mesma região, quão imensa seria a influência do governador? O primeiro príncipe queria usar a notícia de que havia alcançado com sucesso o nível divino e que tanto o rei do império quanto o mestre da seita do caminho do inferno antigo, que eram especialistas em nível divino por muito tempo, o apoiavam. Além disso, ele tinha vários especialistas sobre ele. Isso permitiu que o primeiro príncipe tivesse uma influência avassaladora. Contando com seu atual prestígio e influência esmagadores, o primeiro príncipe queria reformar completamente essa desvantagem do sistema. A partir daí, a região do Grande Oeste, importante base do segundo príncipe, recebeu a atenção especial do primeiro príncipe. Neste momento, até os cegos poderiam dizer que o futuro governador da região do Grande Oeste provavelmente seria o atual vice-governador, Benjamin. Enquanto isso, o futuro diretor da academia regional provavelmente seria o atual assistente-chefe, Espadas sem espada Asto. O superintendente da academia sofreria de fortes dores de cabeça cada vez que pensasse em todos aqueles conflitos caóticos e perigosos. Independentemente de serem o governador anterior, chefe de departamento e os outros, ou as futuras potências apoiadas pelo primeiro príncipe em seu plano de reforma. O superintendente não queria ofender nenhum deles. O superintendente só pôde suspirar e continuar a seguir Asto, enquanto se dirigiam para a Terra Sagrada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 524, Interceptação Asto dirigiu-se lentamente para a Terra Sagrada. A razão pela qual ele estava andando tão devagar era porque queria dar tempo à outra parte para se preparar. Ele acreditava que, com o prestígio atual do primeiro príncipe e a situação atual em que Fan Xingjian se encontrava, eles escolheriam tomar a decisão correta. De qualquer forma, Asto decidiu ir até lá para pressionar Fan Xingjian. Se este último agisse por impulso e decidisse lutar, seria ruim. No entanto, mesmo que Fan Xingjian desejasse lutar com ele, Asto ainda tinha confiança para reprimi-lo. Ao mesmo tempo, ele pensou nas informações relevantes em relação a Fan Xingjian. O potencial das artes da espada deste último foi considerado incrível, até mesmo para Asto. É uma pena que ele tenha nascido na geração errada, ou pode-se dizer que escolheu o caminho errado, pensou Asto. Fan Xingjian, mesmo que os outros não saibam para onde você foi, você acha que também não sabemos. Embora eu não tenha ideia de por que você foi para lá, mas a maneira como você voou abertamente em direção às margens do Mar Ocidental. Você realmente nos trata como mortos. O primeiro príncipe, ou melhor, o escalão superior da facção do primeiro príncipe, sabia da existência da Terra. Isso foi ainda mais acentuado depois que eles começaram a trabalhar com o lixo Angula e conseguiram obter ainda mais informações sobre a Terra. No entanto, além de fazer algumas pesquisas especiais, eles não colocaram as proezas marciais da Terra em alta consideração. Eles sabiam que era uma terra desolada e que não havia nenhum especialista ali. Embora as pessoas da Terra subissem de nível rapidamente, eles estavam muito longe dos cavaleiros quando comparados ao mesmo nível. Mesmo seus especialistas em nível divino estavam muito longe dos especialistas em nível divino do Império. É uma pena, Fan Xingjian. Embora você tenha um talento excepcional, de todos os tempos, você escolheu partir no ponto mais crucial quando o mundo passou por uma metamorfose. Nos últimos 3 meses, a densidade das partículas de éter aumentou rapidamente.
Não apenas todos os melhores especialistas do mundo ficaram mais fortes em um ritmo tremendo, mas também foram capazes de receber todos os tipos de informações das partículas de éter, desde os tempos antigos até agora, em relação ao cultivo de experiências e segredos marciais. Artes. Pode-se dizer que todos os especialistas de primeira linha melhoraram tremendamente. Estes 3 meses foram mortais para você. É esse período de 3 meses que fez com que houvesse uma grande diferença entre você e os especialistas atuais. 2 anos atrás, eu ainda tinha que aperfeiçoar minhas artes de espada e acabei perdendo para a espada de obscuridade astral de Ren Tianxian após 3.000 movimentos. Asto suspirou. Com você derrotando Ren Tianxian, eu queria provar meu valor derrotando você. No entanto, com o passar desses 3 meses, Ren Tianxian provavelmente teria melhorado tremendamente agora. Mesmo se eu derrotá-lo agora, não poderei provar que sou mais forte que Ren Tianxian. Assim como Astro estava pensando sobre isso, ele de repente parou na entrada da Terra Sagrada com 100 vezes a densidade. Ele então olhou para as várias pessoas que estavam indo em sua direção. Eles eram Zhou Xingwen, Anderson e Lilia. Antes de Fan Xingjian partir, os três receberam o legado do terceiro nível de impressões místicas. Pode-se dizer que suas aptidões são mundos diferentes em comparação com como eram no passado. Então, com a metamorfose do mundo durante os últimos 3 meses e o rápido aumento na densidade das partículas de éter, sua velocidade de cultivo aumentou tremendamente. Afinal, além de aumentar sua aptidão, as estampas místicas também tinham a função de filtrar as informações, diminuindo as chances de enlouquecerem. Zhou Xingwen já havia atingido o nível 25 agora e estava começando a condensar sementes especiais. 50 correntes de aura surgiram de suas sementes especiais. Lilia, que estava ao lado dele, também havia completado sua segunda transição e atingido o nível 24. Ela estava absorvendo incessantemente todos os tipos de energia de luz e calor dos arredores para reabastecer sua própria energia. O mais surpreendente de todos foi Anderson. Agora, a aura de mais de 100 sementes especiais estava subindo de seu corpo. Ele não apenas alcançou o nível 25, mas também ultrapassou Zhou Xingwen. No entanto, embora suas progressões já fossem muito rápidas, eles estavam longe de serem capazes de ameaçar o Swordless Sword. Como um especialista que poderia lutar de perto com o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, Asto há muito era um semideus com 2 níveis de perfeição na resistência de seu corpo e na área de sementes especiais. Além disso, ele estava se preparando para atingir o terceiro nível de perfeição na regeneração do cérebro durante todo esse tempo. Nos últimos 3 meses, ele recebeu impactos de informações das partículas de éter e se envolveu em longas discussões com inúmeros especialistas do passado. Ele continuou a treinar suas artes de espada e vontade marcial uma e outra vez, ficando mais forte em alta velocidade em todos os aspectos. Seu cultivo também finalmente alcançou um novo ponto de avanço. Uma semana atrás, ele finalmente completou a habilidade de regeneração cerebral. Então agora ele possuía um corpo físico que estava perto de ser indestrutível. A técnica Killing de Asto, a Swordless Sword, recebeu um impulso de várias técnicas antigas de espada e tornou-se ainda mais perfeita. Eu ouvi que depois que Ren Tianxian foi derrotado, ele foi para o antigo chefe supremo da Escola de Artes da Espada para reestudar suas artes da espada. Eu me pergunto quanto mais forte ele se tornou agora. Mesmo com Zhou Xingwen e os outros logo antes dele, a mente de Asto ainda estava cheia de pensamentos sobre seu rival, Ren Tianxian. Zhou Xingwen disse: Senhor assistente, posso perguntar por que você veio para a Terra Sagrada? Asto lançou um olhar frio para Lili e disse: A Terra Sagrada é uma terra proibida na academia. Todos só podem treinar nas respectivas áreas com base em seus direitos. O que essa garota está fazendo aqui? Lembro que ela não é uma estudante da academia, certo? Zhou Xingwen não esperava que Asto não mostrasse nenhuma civilidade e causasse problemas ao levantar imediatamente o assunto de Lilia. Ele pensou, parece que não há espaço para discussões.
Então Zhou Xingwen disse: ela é uma serva especificamente solicitada por Xingjian e ela é responsável por cuidar de sua vida diária. A academia permite que cada cultivador traga um ou dois servos para ficar com eles, certo? HMPH. Não me deixe descobrir que ela usou os recursos da academia regional. Caso contrário, mesmo que seja fã de Xingjian, não vou deixá-lo escapar, declarou Asto. Então ele falou com indiferença: onde está Fan Xingjian? Por que ele não veio me encontrar? Zhou Xingwen respondeu honestamente: Xingjian está atualmente treinando em reclusão. Antes de entrar, ele nos instruiu que ninguém deve incomodá-lo. HMPH, ele é apenas um aluno de uma academia regional. Desde quando ele tem esses direitos? Seu direito de usar a terra sagrada já expirou. Ele não pode ainda querer monopolizar o lugar, pode? Zhou Xingwen disse: o senhor governador deu instruções de que, como Xingjian está fazendo os preparativos para a seleção nacional, ele pode receber uma exceção e seu direito de usar a terra sagrada pode ser estendido por 3 meses. Ridículo, Asto zombou, e fluxos de intenção de espada pareciam encher o mundo, pressionando em direção a Zhou Xingwen e os outros dois. Seus rostos ficaram extremamente pálidos e eles tremiam como se estivessem prestes a cair. Não é como se todos os recursos da academia regional pertencessem apenas a Fan Xingjian. Com tantos alunos esperando na fila, por que ele deveria receber uma extensão? Sem qualquer justiça, como alguém pode administrar toda a academia? Como todos podem ser apaziguados? Os dentes de Zhou Xingwen batiam sob a imensa pressão. Mas ele reuniu coragem para dizer: Senhor, esta é a instrução do governador. Ele disse: B estrela. Com um estrondo alto, a palma da mão de Asto fez Zhou Xingwen voar. Zhou Xingwen colidiu com mais de 100 grandes árvores e mais de 10 montes antes de cair no chão. Asto olhou friamente para Anderson e Lilia, que haviam sobrado. No momento, sou responsável por todos os assuntos da academia. Também é a intenção do primeiro príncipe que os papéis de diretor e governador sejam divididos em 2 no futuro. É a futura política do país. Vocês ainda têm algum problema? Anderson franziu a testa e cerrou os punhos com força. As sombras sob seus pés começaram a tremer como se ele fosse agir a qualquer momento. Asto olhou para Anderson com frieza, como se esperasse que ele fizesse sua jogada. Com a personalidade de Anderson, ele não toleraria alguém agindo de forma tão arrogante com ele. No entanto, Asto era um semideus afinal e não páreo para Anderson. Se Anderson fizesse uma jogada agora, estaria apenas pedindo para ser humilhado. Você já disse o suficiente. Se você disse, então caia fora. Os assuntos da academia não são para você se envolver. No momento em que Anderson hesitava, Lilia fez sua jogada. Com um grito, a espada longa de Lilia avançou em direção a Asto na velocidade da luz. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.